Olá, boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma live. Deixa eu chamar a nossa convidada de hoje. Boa noite a todos que estão entrando agora. Vamos esperar só um pouquinho. Estamos aguardando a nossa convidada de hoje, a enfermeira Thaís. Olá! Deu certo. Entrou rápido. Que bom. Deu certo. Tudo bom, Vivian? Saudade. Tudo bem, e você? Como é que você está? Bem, graças a Deus. Bastante informação legal para passar para a gente hoje, né? Acredito que sim. Vamos lá. Então vamos começar a nossa live de hoje. Deixa eu introduzir, né? Para a gente poder dar início à live de hoje. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui essa noite. Meu nome é Vivian Barbosa, como vocês já devem saber, né? Sou diretora do Grupo Nest no Brasil. O Grupo Nest é uma empresa que, entre outras coisas, trabalha com preparação e recrutamento de enfermeiros brasileiros e internacionais que desejam trabalhar de forma legal nos Estados Unidos. Hoje nós temos o prazer de termos aqui conosco uma das nossas assessoradas, nossas enfermeiras, né? A enfermeira Thaís, que recentemente participou da prova NCLEX, a tão temida prova NCLEX, né? Que os enfermeiros têm tanta preocupação. E a Thaís está aí com a gente hoje para poder contar um pouquinho dessa sua experiência, trazer um pouquinho de tranquilidade para você, enfermeiro, que acha que é impossível passar, né? Thaís foi felizmente aprovada na primeira tentativa e tem bastante coisa legal para poder falar com a gente hoje. Thaís, a nossa reunião vai ser em português, mas pode ser que entrem colegas que falem espanhol, tá? Porque a nossa empresa, gente, é multinacional, trabalhamos em diversos países e também trabalhamos com os países que falam espanhol. Então, se por acaso algum colega, algum enfermeiro hispanohablante entrar na reunião e quiser fazer alguma pergunta, eu faço a tradução para você, tá? E a gente vai dando sequência, beleza? Thaís, por favor, se apresente agora. Olá, gente, tudo bem? Sou uma das assessoradas, já tem um tempo. Estou aqui ainda em fase passei recentemente na Thaís, Thaís, desculpa, mas está dando um probleminha de retorno, está falhando um pouquinho a tua voz. Deixa eu adequar aqui. Melhorou? Não, só o áudio que está dando um pouquinho de falha. Começa de novo para a gente ver se vai ter o mesmo problema. Tá joia. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Thaís, somos enfermeiras aí assessoradas pelo Nest. E recentemente, né, consegui passar na minha prova do NCLEX, que nem a comentou. Aí estou em um momento de comemoração, em um mês, eu acredito, né? E estou aqui para ajudar vocês, para tirar as dúvidas, para esclarecer. Então, fique à vontade para agora numa posição muito legal, que eu assisti muitas lives dos colegas, né, que também passaram, então é muito bom estar aqui no momento. Thaís, já de antemão te agradecemos, tá? A generosidade de estar aqui cedendo um pouquinho do teu tempo, né? Para poder contar um pouquinho da tua experiência. Então, vamos lá, as principais perguntas que as pessoas têm para os enfermeiros que já passaram pelo NCLEX. Eu já tenho algumas aqui elaboradas, mas vocês que estão participando, se tiverem alguma dúvida, pode ficar à vontade, manda perguntinha aqui no chat que eu passo para a Thaís, ela também está lendo, e ela vai respondendo vocês também, ok? Thaís, você sempre teve vontade de trabalhar nos Estados Unidos? Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu os Estados Unidos e a enfermagem, assim, nesse sentido na tua vida. Então, por incrível que pareça, não era uma coisa que eu sempre cogitei. Eu nunca tinha parado para pensar nessa possibilidade até mais ou menos uns 2 anos atrás, que foi quando eu comecei a pensar. E quem trouxe essa ideia para mim foi meu filho mais velho. Eu tenho um filho de... Agora está com 17, na época estava com 16, né? Somos 3 filhos. Ele que é o mais velho, tem um garoto de 12 e uma menininha de 7 anos. E o meu mais velho que trouxe, porque ele sempre teve um desejo, assim, desde criança, sobre os Estados Unidos. E eu nunca cogitei isso. E aí ele começou pesquisando muito, me mostrar algumas coisas.
Fala, mãe, vamos. Sabe? Foi mais ou menos assim. Foi seu assessor. Isso, ele que me estimulou. E assim que eu falei assim, não, vamos ver como funciona. E aí eu procurei as assessorias, né? E eu procurei apenas duas assessorias, uma anterior ao Nash e depois eu já fui direto para o Nash, porque eu vi logo de início muitas vantagens em relação ao anterior. E aí eu já decidi pelo Nash, né? E foi aí que começou. Então, assim, entre a decisão e já procurar, foi coisa assim de no máximo uns 15 dias. Foi rapidinho. E você, quando começou conosco, você tinha alguma noção de como é que funcionava o processo? Já sabia algo de inglês? Ou você, no caso, aprendeu todo o processo conosco? Então, eu não tinha muita noção, a minha noção do processo em si era bastante vaga, porque eu nunca tinha ido atrás de fazer esse tipo de pesquisa, né? Não tinha, não foi algo que eu assim persegui durante a minha carreira, né? Esse tipo de informação. E em relação ao inglês, eu tinha estudado inglês na adolescência bastante, né? Durante uns 4 anos, mas já estava afastada bastante do inglês, então eu realmente retomei com o Nash. Teve que desenferrujar o inglês, né? E ainda estou nessa fase, estou desenferrujando agora intensamente para o próximo passo, né? E como é que você conseguiu elaborar a tua rotina de estudos, Thaís? Porque muita gente tem dificuldade com isso, né? Da disciplina, de elaborar a rotina. Porque eu sempre comparo o NCLEX como se fosse um concurso público, né? Você precisa se preparar com antecedência, se dedicar para poder conseguir a aprovação. E eu sei que você tem as crianças, né? Tem os filhos, e sei que você é casada, sei que você trabalha, ou seja, multifuncional, como a maioria das enfermeiras do Brasil, né? Como é que Sim. você conseguiu conciliar essa rotina de estudos e trabalho? Então, na verdade, essa eu acredito que foi a parte mais difícil. Realmente foi uma loucura, que nem você falou, eu tenho toda essa bagagem que é bem inerente a toda enfermeira brasileira e acredito que toda mulher brasileira, né? Então, são os filhos, a casa, o trabalho. No meio dessa história toda, ainda montei o meu consultório, que eu trabalho hoje em dia com saúde mental. E tudo isso foi uma loucura, porque foi tudo junto. E era muito difícil, às vezes eu conseguia aquele tempo ideal, que eu julgava ideal para conseguir estudar. E eu sei que isso é uma preocupação para muitos candidatos. E no fundo a gente acaba muitas vezes ficando frustrados por não ter aquele tempo que a gente julga ideal. Eu lembro que eu falava com as meninas, na época as minhas coaches foram a Kídia e a Lu, depois, né? E no início eu falava muito isso com a Kídia. Eu falava assim, eu queria estudar umas 4 horas por dia direto, porque eu julgava e precisava, por conta que é um conteúdo bem denso, né? Um conteúdo bastante denso. Eu sempre sentia que eu estava um pouquinho ali aquém do necessário. Porém, com o tempo, eu consegui organizar de uma forma, e isso, a ajuda das assessoras, das coaches de estudos, é fundamental. Eu tenho, assim, a plena convicção que se fosse para fazer sozinha, seria quase que impossível, sem esse, Complicado. sabe? Então, assim, quando eu tinha muito tempo no dia, era 2 horas, assim, estouradas por dia, e geralmente era uma média de 1 hora por dia para estudar. Então, muitas vezes eu estava, por exemplo, comendo e estudando, ou dando comida na boca da minha filha estudando. Aí parava para fazer alguma coisa, estudava 15 minutinhos, e foi assim durante todo o processo. Todo o processo. E o desafio também para conseguir o tempo para fazer as questões, né? No caso, quando tem os testes, os CATs, os Readiness Assessment, que a gente faz das plataformas, né? Que é para poder treinar as questões, às vezes era difícil conseguir aquele tempo para conseguir fazer todas necessárias. Então, essa parte, de fato, foi mais difícil.
E eu ressalto aqui o trabalho fundamental das meninas, porque eu sou muito grata. A Kídia e a Lu, eu tenho plena convicção que se não fosse elas me direcionarem com o plano de estudos que o Nest oferece, que eu acho que deve ser um dos grandes diferenciais também, o Nest ele acompanha muito de perto, né? Ele acompanha muito de perto o candidato, os assessores, eles são muito comprometidos, eles são realmente preocupados e realmente torcem muito por nós. Então, assim, a vitória é sempre muito comemorada, a torcida é sempre muito grande, o que torna muito gostoso estar trabalhando com o Nest nesse sentido também. Porque a gente sente realmente a gente se sente acolhida em todas as necessidades, sabe? Então, assim, muito fundamental. Para a gente é uma honra poder escutar tudo isso. Sabemos que estamos, então, no caminho certo. Eu falo para todo mundo, eu fico porque eu falo que realmente eu sou encantada com o trabalho do Nest. Assim, todos os momentos. A Ana também, que me assessorou muito com a parte burocrática, e me assessora ainda com a parte burocrática e com várias outras coisas. Então, assim, é tudo feito com muito carinho, com muita especificidade, com muito detalhe, com muita paciência, muito acolhimento. Então, eu falo assim que a minha decisão pelo Nest não podia ter sido melhor, de verdade. Um orgulho para a gente escutar isso e um orgulho ter você também no programa, sabendo que com toda a luta que você teve, claro, nossa ajuda foi fundamental, mas o seu esforço foi extraordinário. Parabéns novamente pela sua aprovação. Sabemos que não é nada fácil, mas o Nest realmente tem essa característica, né? Eu particularmente, né? Toda a equipe, mas eu particularmente fico muito feliz quando o enfermeiro consegue avançar. Porque não é somente uma empresa, nós vibramos também com o sucesso de vocês, né? A enfermagem brasileira, lamentavelmente, passa um momento muito delicado no nosso país, né? A desvalorização profissional, carga horária de trabalho extensiva. Então, é natural que o enfermeiro queira buscar algo melhor. Então, poder ajudar o enfermeiro a conseguir, né, conquistar esse caminho e algo melhor, para a gente, como empresa, e para mim, particularmente, como enfermeira, é um orgulho imenso, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, porque parece que tem perguntinha para você. Deixa só eu ver aqui, Thaís. A Monique está perguntando, quanto tempo você estudou até a prova? Quanto tempo no total? Eu acho que foi quase um ano de estudo. Eu não precisei, assim, exatamente, né? Porque eu prefiro, assim, na verdade, eu preferi não me prender muito a esse dado, sabe? Até por conta da ansiedade, de não achar que está demorando demais, porque a gente sabe que tem todo um processo que antecede, que é a validação do diploma, que é, né, você conseguir toda essa parte da papelada, a parte burocrática para conseguir marcar essa prova do NCLEX, né? E tem todo um plano de estudos, e isso é demorado. Então, enquanto você não atinge uma certa proeficiência, né, que é toda julgada por todo um sistema, por toda uma análise bem sistemática, né, que te dá um parâmetro de pelo menos grande chance, ou uma chance alta ou altíssima de passar, então você não é liberado para a prova. Então, foi mais ou menos quase um ano aí de estudos, tá? Para, acho que cerca de 10 meses para poder eu estar prestando a prova do NCLEX. Claro, uma coisa que tem que ser considerada, Thaís, é porque você não estava se preparando para fazer uma prova em português, né? Você estava se preparando para fazer uma prova em inglês. Por isso que, às vezes, o preparatório demora um pouco, gente. Porque vocês precisam ter um bom vocabulário de inglês, especialmente do inglês relacionado à enfermagem, para que vocês façam esse exame. Por isso que, às vezes, demora um pouquinho. Então, a Thaís, assim como a maioria, primeiro deu um up no inglês, e foi, paralelo a isso, estudando para o NCLEX, né, Thaís? Isso, na verdade, foi bem isso mesmo. Eu comecei inicialmente, antes de começar a preparação para o NCLEX, você já começa a estudar pela BSR, né, que é a plataforma que oferece o inglês aos candidatos, tá? Para que eles possam se habilitar. Então, já começa a estudar o inglês e depois você começa, depois que liberou toda a questão burocrática, aí você começa a preparação propriamente dita para o NCLEX, né?
E no caso que a Vivian falou, é muito verdadeiro. Quando você começa a estudar para o NCLEX, mesmo você tendo o conhecimento do inglês do dia a dia, basicamente, é muito diferente, porque é um inglês profissional, né? Um inglês instrumental, que nem falava antigamente. É um inglês bem instrumental. E aí você começa o quê? A ler e meio que muitas coisas você tem que aprender do zero, porque é um vocabulário todo novo, né? E, inclusive, na parte do estudo, que eu vejo que geralmente os candidatos ficam encantados, que muitas coisas, até no nosso dia a dia do enfermeiro, a gente tem que aprender de novo, porque os protocolos são diferentes, os hábitos diferentes, a cultura também acaba influenciando, e tudo isso é muito perguntado na prova do NCLEX. Então, não é só sobre simplesmente a parte técnica, mas eles perguntam muito sobre a enfermagem voltada para uma assistência com foco na cultura, com foco na idade, com foco em fases do desenvolvimento, que eles se baseiam em protocolos muito próprios. Então, a gente tem que aprender muito, digamos assim, a ser enfermeiro de novo e de uma forma diferente em muitas coisas, né? Então, por isso que o tempo de preparação é muito maior, né? Por isso que é importante você escolher um bom curso preparatório para o NCLEX, né? É necessário fazer um preparatório para o NCLEX. E nós temos o curso para poder oferecer a vocês, tá? Nós temos um instituto de ensino próprio, chamado Nest Institute, que tem uma equipe excelente para ensinar o NCLEX para vocês. Thaís, está dando um pouquinho de retorno aí, na minha voz. Tá, Estou tá escutando. dando um pouquinho de eco. Eu acho que é aí. Agora Melhorou. 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 Um colega perguntando aqui se as provas estão em português. Qual é a resposta, Thaís? Não, não é. Tem a parte do infelizmente que eu ia falar, mas tem a parte do felizmente, porque a gente aprende, a gente precisa aprender, né? Mas as provas são todas em inglês. Sim. Gente, para quem não sabe, o NCLEX é um exame de licenciamento profissional que o enfermeiro tem que fazer para trabalhar nos Estados Unidos. Lá não é como no Brasil, que a gente vai no Corém, leva diploma, certificado, e já sai basicamente com a matrícula na mão. Lá não. Tem que fazer prova de licenciamento profissional. E essas provas são em inglês. Então, o ideal é que vocês façam um preparatório, porque é uma prova para trabalhar em um hospital nos Estados Unidos. Então, logicamente, é uma prova voltada para a enfermagem na cultura americana, que não é tão diferente da nossa brasileira, mas tem alguns pontos que vocês precisam, né, fazer o preparatório para que vocês depois não tenham, consigam, né, realmente a aprovação no exame. E nós estamos com um índice de aprovação excelente. Nós estamos com 90,1% de aprovação no NCLEX. Lembrando que nós não trabalhamos somente com o Brasil, trabalhamos com toda a América Latina e outros países também. Então, no apanhado geral, temos aí mais de 90% de aprovação. É um índice excelente para a gente, né? E Thaís, deixa eu ver se tem mais pergunta para você aqui. Tem. Emanuel está perguntando como é o processo para fazer a prova. Respondo Então, responde você. Responde com a sua experiência aí. Qualquer coisa eu adiciono depois. Então, o processo para fazer a prova do NCLEX, eu sei que existem pessoas que fazem o processo de uma forma separada e por si só. Nessa forma, eu não sei como funciona porque eu não tentei fazer. Eu direto já fui assessorada pelo NESH, né? Então, pelo NESH, primeiro você tem que entrar, né? Se associar à agência, né? Que inclusive foi contemplada. Mas, assim, você tem que se associar à agência. Depois você vai entrar com toda a parte de validação do diploma, que aí é toda a documentação, é o diploma, documentações pessoais, registro profissional, histórico, toda a documentação da sua época de faculdade. E aí você passa pela validação. Passando pela validação, aí você vai começar os estudos para o NCLEX, que é todo o plano de estudos, que tem o acompanhamento pelas coaches de estudos, que vão te direcionar até elas darem um ok para você. Que elas falam assim, está pronta e apta para fazer o teste, tá? Depois tem uma outra etapa, que é a validação
da parte das suas digitais, que no caso é aquele componente para levantar, que nem no Brasil aqui a gente chama de antecedentes criminais, né? Então, você envia as suas digitais, envia um documento para os Estados Unidos e eles aprovando certinho, aí eles liberam você para poder agendar a prova da NCLEX. E aí a prova é agendada. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, Vivian. Esqueci de alguma coisa? Não, não. Você falou de acordo com a sua experiência, está excelente. Para que vocês, enfermeiros que têm dúvidas relacionadas ao processo, o que eu aconselho a vocês? Participe conosco de uma reunião informativa. Nós temos reuniões informativas todos os dias, basicamente. Só não temos na sexta-feira, né? Sexta-feira fazemos outras coisas, como a live de hoje, por exemplo, né? Mas temos reuniões basicamente todos os dias. Vocês podem participar quantas vezes quiserem. E nessas reuniões informativas, que são como se fossem mentorias, nós explicamos todos os detalhes do processo. Todos. Nível de inglês, processo imigratório, benefício dos hospitais, sobre o NCLEX em si, sobre os exames de proficiência. É fundamental que o enfermeiro primeiro entenda o processo, para depois tomar a decisão. Afinal de contas, pode ser a decisão mais importante da vida de vocês. Então, precisam estar bem orientados, né? Logicamente, eu sou suspeita a falar porque eu sou representante do NEST no Brasil. Mas o NEST é uma das empresas mais completas que existe no momento. Estamos preparados para receber o enfermeiro em qualquer fase do processo que ele esteja. Porque nós temos o curso de inglês para oferecer para vocês. Ou seja, não sabe inglês, a gente resolve. Tem alguma parte do processo pronto, a gente pega vocês dessa parte e dá sequência ao que falta. E se vocês chegarem hoje com todo o processo pronto, nós conseguimos um sponsor para vocês. Nós trabalhamos com cerca de 318 instituições de saúde nos Estados Unidos. Então, não é nenhuma dificuldade conseguir uma vaga para vocês, né? O problema mesmo é o processo pelo qual nós temos que passar, como exemplo aí a Thaís, que recentemente fez o NCLEX e foi aprovada. Mostrando, né, que não é nada impossível, né, Thaís? Não, não é impossível, de forma nenhuma. Eu acho que se fizer de acordo, né? Primeiro é a decisão, né? Primeiro você tem que ter realmente a decisão do que você precisa fazer e fazer o que é preciso, né? Então, dessa forma, se você tiver a disciplina de seguir o passo a passo, seguir conforme os coaches, né, fazem sua programação, você consegue dar conta sim, né? Inclusive, teve até alguém que perguntou há pouco se as provas eram dissertativas ou alternativas. As provas são alternativas, tá? Então, não são provas dissertativas. Mas, em relação ao processo, não é impossível. Que nem a Vivian falou, o NESH, ele tá tendo, assim, muitas aprovações, né? Como sou assessorada, eu acompanho bastante as colegas e tô sempre ali na torcida também, mandando boas mensagens e boas energias para as meninas ou para os enfermeiros que vão fazer a prova. Então, assim, de fato, tem muita aprovação e isso mostra que é plenamente possível, né? Com certeza. Estou colocando para vocês aqui no chat, gente, o número de telefone do NEST, tá? Que também é o nosso número de WhatsApp. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, anotem esse número aí, pode me mandar uma mensagem. No geral, sou eu mesma que respondo, tá? E vocês podem participar de uma reunião conosco para que vocês entendam todos os detalhes do processo e participem aí do processo, né? Como a Thaís está participando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para você aqui, Thaís. Os enfermeiros ou médicos têm vantagem para ir para os Estados Unidos? O Emanuel está perguntando. Emanuel, desculpa, mas eu não entendi a sua pergunta. Você está perguntando se tem vantagem para ir para os Estados Unidos, mas em que sentido você diz? Em relação aos benefícios que os hospitais oferecem? Por gentileza, elabora um pouquinho mais a tua pergunta para a gente poder te ajudar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Enquanto não, vamos esperar o Emanuel elaborar a pergunta dele. Enquanto ele vai elaborando, eu vou te fazendo mais perguntas, porque estou por dentro de todas as dúvidas dos enfermeiros de forma geral. Vamos lá. No dia D, o dia da prova, Thaís, eu sei que tem todo um preparo psicológico, né, espiritual, para quem crê, etc.
Como é que foi para você o seu dia da prova? Como é que você controlou essa ansiedade? Como é que foi? E como é que te receberam lá? Como é que funcionou os intervalos que eles dão para vocês poderem estudar? Perdão, para poder ir ao banheiro, tomar uma água, alguma coisa para descansar, né? Explica para a gente como é que funciona essa dinâmica, como é que foi o seu dia dele. Muito legal você perguntar isso, Vivian, porque realmente o dia D, ele é muito importante e mais do que isso também o dia que antecede ao dia D, sabe? O Claro, dia claro. antes. É muito importante. Então, assim, eu fiz a prova, né, aqui em São Paulo. Eu sou de São Paulo, então isso facilitou bastante. Muitos candidatos, às vezes, têm que viajar, né? A gente vê isso acontecer para poder fazer a prova. Então, a programação do dia anterior, nesses casos, é mais importante ainda, né? Apesar da minha prova ser em São Paulo e eu morar aqui, eu quis ficar mais próximo do local da prova possível, porque eu moro distante. E contando com trânsito, esse tipo de coisa, pode chegar até 2 horas de trajeto. Então, o que que eu fiz? Eu fui dormir próximo, né, num hotel, próximo ao local da prova, já para poder estar perto e evitar aí qualquer tipo de problema que me atrapalhasse e deixasse o meu dia ali um pouco sufocado e me atrapalhasse para a prova. Então, esse planejamento do dia anterior é muito importante para que deixe assim tudo certinho, tudo arrumado, planejado e organizado, para evitar coisas que possam ser um impedimento ou atrapalhar você até mentalmente, sabe? Derrubar seu psicológico no dia da prova. Então, dormi próximo, porém, foi um tiro que saiu pela culatra de uma certa forma, porque apesar de eu ficar próximo do local da prova, eu acho que eu estranhei o lugar, eu não consegui dormir quase nada no dia que antecedeu a prova. Isso me Ansiedade. preocupou muito. Eu não estava me achando ansiosa, eu não sei o que aconteceu, né? Mas a verdade foi essa, e no vídeo que eu gravei para o pessoal do dia da prova, que tem um vídeo aí no Insta do Nest meu explicando, eu inclusive falei isso, eu falei, gente, eu não dormi. E quando eu não dormi, eu fiquei super preocupada, que eu sou uma pessoa que eu funciono muito mal com sono. E aí eu falei, ai meu Deus, o meu raciocínio vai ficar lento, vai me atrapalhar na hora da prova, enfim, né? Mas fui fazer a prova. O local é ótimo, as pessoas recepcionam a gente muito bem, são muito bem preparadas, e eles têm uma preocupação muito grande com a segurança, sigilo e a idoneidade da prova, digamos assim, né? Com de manter essa idoneidade da prova. Então, quando você chega, você é recepcionado por um recepcionista. No dia que eu fui, tinham 2 pessoas, né, de plantão ali na recepção. E você dá seus documentos, se apresenta. Você tem que retirar os objetos pessoais que estão com você, brinco, anel, relógio, tudo esse tipo de coisa. Eles te dão um saquinho para você colocar. E o celular, eles desligam o celular e dão um invólucro selado, né? Que eles selam pessoalmente. E você não pode abrir até que termine a prova, e na verdade é eles que abrem para você, não, você não pode em momento algum abrir, né? Você pode levar coisas para beber, coisas para comer e tem direito a intervalos, né? Na verdade, você tem direito a dois ou três intervalos, agora eu não me recordo se eram 2, se eram 3, e é importante. Eu tive um aconselhamento da Lu, né? A minha coach, ela falou assim: tire os intervalos. Então, assim, você guarda todas as suas coisas, tem um armário apropriado, né? Para você estar guardando, e as suas coisas ficam todas no armário. Essas partes mais que eles consideram que você não pode tocar, você coloca no fundo do armário. E na frente do armário, você coloca as coisas que você levou para beber e fazer um lanche, né? E ficam na frente para você ter fácil acesso durante o intervalo, tá? E aí, antes de entrar, é feita uma revista, né, por essa outra funcionária, né, por esse outro funcionário. Você tira óculos, se utilizar, tira a blusa, eles revistam os bolsos, revistam o casaco, revista o seu óculos
com uma lente, inclusive, né? Tudo assim para eles poderem manter essa idoneidade da prova, né? E aí, uma vez que você está revistado, você tem autorização para entrar na prova. O local, ele é como se fosse... Ele tem um vidro, a sala tem um vidro bem grande, né? Onde o fiscal, né? Essa pessoa que é uma espécie de fiscal, fica ali olhando todo mundo que está fazendo a prova. E tudo que você precisar, você não pode falar, você tem que levantar a mão e esperar esse fiscal ir até você para poder te auxiliar, né? E aí ele adentra com você no local da prova, que são várias baias, né? Várias baias com computador, e eles disponibilizam um fone de ouvido se você preferir ficar em silêncio, assim, sem ouvir barulhos, eles disponibilizam um fone de ouvido para você utilizar se desejar, né? E aí você faz a prova e eles colocam, né, o código, fazem o login e a prova entra. E aí tem o primeiro intervalo, mais ou menos na metade da prova, que você pode escolher tirar esse intervalo ou não. Né? No meu caso, que segui o conselho e tirar o intervalo, todos eles. E depois tem um outro intervalo mais adiante, quando estiver próximo aí das 80 questões, um pouco antes das 80 questões, tem um segundo intervalo. O meu conselho é o mesmo que eu recebi. Tirem os intervalos, porque faz muita diferença. Aí você pode levantar, né? Você ergue a mão, o assessor, o fiscal vai até você, libera você para sair. Você tem uma média aí de 15 minutos, 20 minutos para fazer o seu lanche, para beber uma água, para ir no banheiro. Isso é muito importante. Eu usava, inclusive, para me alongar, né? Para evitar trombose venosa profunda, que a gente fica muito tempo sentado. Claro. Então, eu fazia uns exercíciozinhos lá para poder alongar as pernas. E faz toda a diferença. Então, não deixem de tirar esses intervalos. Depois você volta para a prova. É novamente revistado todas as vezes que você sair, tá? E até finalizar a prova. Quanto tempo você levou para fazer a prova, mais ou menos, Thaís? Então, eu levei 4 horas para finalizar a prova. 4 horas de 5. Eu, geralmente, nos simulados, eu levava 2 horas e meia, 3 horas no máximo. O meu tempo foi bem estendido do tempo que eu costumava fazer nos simulados, porque eu realmente estava com o raciocínio bastante lento por conta do sono, que eu expliquei para vocês. E eu ficava lendo as questões com muito mais demora, muito mais atenção, né? E estava morrendo de medo de ficar com sono durante a prova, de ficar pescando ali, que nem acontece quando a gente está estudando às vezes. Mas graças a Deus não aconteceu, né? E eu lembro de uma das vezes que eu fui no banheiro, nos intervalos, e aí eu já estava no segundo intervalo. E aí eu fiz a minha oração. Eu falei assim, ai Deus, que essa prova feche com 85 questões. E aí deu certo. As minhas orações Entendeu? foram ouvidas. E a prova fechou com as 85 questões. Excelente, Thaís. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui para a gente aqui no chat. Deixa eu ver. Tá dando retorno da minha voz aí outra vez, Thaís. Vamos lá. O Emanuel está perguntando em relação aos benefícios do trabalho, né? Bom, em relação aos benefícios, são inúmeros. Vocês, quando vão conosco, seu sponsor, seu contratante é um hospital, tá? Então, o hospital oferece excelentes salários, está na faixa de 80 a 120 mil dólares por ano, tá? Depende da cidade que você vai morar, se vai trabalhar de noite, trabalhar de dia, mas de 80 a 120 mil dólares por ano. Você tem férias, você tem previdência privada, você tem uma bolsa de estudos no valor de 5 a 7 mil dólares por ano para você estudar, que não é descontada no seu salário, né? Os benefícios são inúmeros. O hospital paga a passagem aérea, paga o seu visto, paga o seu processo imigratório. Então, participem da reunião informativa comigo, porque lá eu explico para vocês de uma forma mais detalhada todo o processo e todos os benefícios dos hospitais. Tá? Porque na live, infelizmente, a gente não tem muito tempo, né? E a gente tem que explorar a Thaís o máximo que a gente puder aí em relação ao NCLEX.
Então, participa conosco, Emanuel, das nossas reuniões. Aí você vai saber com mais segurança todos os benefícios oferecidos, ok? Te garanto que são excelentes. Nos Estados Unidos não existe, gente, o que muita gente tem preocupação, né, do endeusamento médico. Né? Lá o enfermeiro é bem remunerado, o médico é bem remunerado, o físio é bem remunerado, os profissionais de saúde são bem remunerados e muito valorizados. Então, esqueçam da cultura brasileira, do que a gente passa aqui quando pensar em Estados Unidos e enfermagem. E participe de uma reunião comigo, que lá eu explico de forma mais detalhada. Ok? Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Depois de todo o processo, quanto tempo até a ida para os Estados Unidos? Bom, essa resposta ainda é comigo, né? Depois que vocês terminam o processo, já tem NCLEX aprovado, proficiência, validação, tudo, a gente faz uma proposta de trabalho para vocês. A gente consegue um hospital para vocês trabalharem. Aceitando a vaga, vai ser iniciado o seu processo imigratório. Gente, processo imigratório não tem como a gente contabilizar, porque não depende da gente. Depende do consulado, depende da imigração em si. Tem época que é muito rápido, tem época que demora bastante. Tá? Depende da morosidade da própria imigração. Então, a gente está tendo uma demora aí de aproximadamente um ano e meio. Mas tem épocas que é bem menos. Tá? Então, a gente não tem como dar uma precisão relacionada à parte do processo imigratório. Por isso que a gente aconselha, aprendam o inglês rapidamente, passem no NCLEX, façam a proficiência, acelerem o processo de vocês, porque isso depende de vocês. Depois que vocês terminam, tem o processo imigratório, que não depende nem de vocês e nem da assessoria, depende da própria burocracia da imigração. O hospital paga um item chamado Premium Process, para poder acelerar o processo de vocês, porque pelos hospitais estaríamos lá ontem, porque eles estão precisando muito dos enfermeiros. Porém, mesmo pagando o Premium Process, está demorando um pouquinho. Então, vamos colocar uma média aí de um ano e meio, isso atualmente, mas tem época que é um pouquinho mais rápido, ok? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Moraes está perguntando se é múltipla escolha. É múltipla escolha a prova, Thaís? É múltipla escolha. Múltipla escolha. As pessoas que trabalham lá falam em inglês? Monique está perguntando. Quer responder essa, Thaís? Respondo. Você vai ser recebido em português. Ela está perguntando em relação ao local onde se faz a prova, no caso, né? No person view. Sim, sim. Lá falam inglês e português ou falam só português? Não, eles são bilíngues, né? Eu acredito, ou talvez até mais, mas assim, eles são habilitados para falar tanto português quanto inglês. Mas no dia que eu fui, os funcionários eram brasileiros, tá? Foram outros candidatos lá fazerem provas. Eu não sei que prova foi, mas teve candidato de língua inglesa, então eles também sabiam falar inglês. Acredito que talvez até saibam falar espanhol, talvez, não sei. Mas eles estão aptos aí para receber a gente em português, quem não se sentir à vontade. Obrigada, Thaís. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Reformulando a pergunta, a Monique está perguntando. No local da prova em São Paulo, os funcionários atendem falando inglês? Você já acabou de responder, né, Thaís? Sim, atendem falando em português. Ok. Tem alguém perguntando aqui em espanhol. La live de hoy é para los muchachos de Brasil, entonces está en portugués. Pero si tú tienes preguntas para hacer, puedes hacer que yo hago la traducción para Thaís y ella puede pasar la respuesta, ¿ok? La compañía es multinacional, entonces trabajamos con brasileiros, com hispanohablantes e etc. E como eu comentei com você, Thaís, tem colegas aí que falam espanhol que estão aí na live, né? Então, a los que hablam espanhol podem mandar as perguntas que eu passo para a Thaís. Ok? Deixa eu ver aqui. Emanuel está perguntando se não se traduz. Manuel, é porque nasce Brasil. Então, hablamos em português. Pero se tienes pergunta em espanhol, mandame, que Thaís lá pode contestar e eu posso traduzir para ti. Ok? Tenho 12 anos de técnico em enfermagem, porém não tenho experiência como enfermeira. Conta como experiência? Sim,
nós do Grupo Neste conseguimos aproveitar a experiência do técnico e do auxiliar de enfermagem, tá? Isso que a colega está perguntando é a situação de muitos enfermeiros recém-formados, né? Que não têm a prática como enfermeiro especificamente, porém trabalham há anos como técnicos auxiliares. A gente consegue aproveitar sim, desde que seja prática assistencial hospitalar, ok? A gente consegue sim. A los que hablan espanhol, se tem dúvidas, mandame, que eu passo para a Thaís. Eu acho que eu vou aprender a falar espanhol por tabela, porque sempre tem muitos colegas falando espanhol, e no curso também muitos professores do BSR. Esses dias eu falei, nossa, vou aprender a falar mais um idioma daqui a pouco. Eu estou tendo que reaprender o inglês, encarando aí o terceiro idioma. Mas por que ocorre isso, Thaís? A sua observação me leva até a responder para muitas pessoas que têm dúvidas, né? Muitos brasileiros pensam que o Grupo Neste é uma empresa recente, porque nós temos pouco tempo no Brasil. Mas não, a empresa tem mais de 3 décadas de existência. A nossa sede fica na cidade de Chicago, no estado de Illinois. E trabalhamos com toda a América Latina e basicamente todos os países que falam espanhol. No caso da América Latina, o que faltava? Brasil, né? Então, iniciamos no Brasil aí há aproximadamente 2 anos, temos o CNPJ aqui em São Paulo, né? Abrimos em março de 2023, mas nós não somos novatos, já somos aí antiguinhos na área, porém no Brasil há cerca de 2 anos. Por isso que para mim, né, para nós, é uma felicidade muito grande termos enfermeiros brasileiros já avançando no processo e mostrando para o brasileiro que é totalmente possível, né? Embora não seja nenhuma novidade. Tem empresas que trabalham no Brasil há mais de 20 anos fazendo recrutamento, né? Tem enfermeiros que fazem sozinhos, embora seja um pouquinho difícil, eu não aconselho muito. A assessoria te dá o caminho das pedras, né? Um pouco mais facilitado. Mas a tua pergunta ajudou aí também a quem não sabe sobre a nossa história, né? Nós não somos recentes, gente. Temos mais aí de 30 anos no mercado. Porém, no Brasil, há cerca de 2 anos. E predomina o espanhol, Thaís, justamente por isso. Porque nós já trabalhamos com a Argentina, República Dominicana, Honduras, México, Colômbia, já há muitos anos. Então, predomina o espanhol com isso. E agora os brasileiros estão entrando, então é uma mistura de idiomas aí incrível, né? Sim, isso é muito legal, tem um lado muito legal, porque você acaba aprendendo um pouquinho de espanhol também aí na convivência com os colegas, é bem legal. É uma experiência que eu não esperava, digamos assim. Tá habilitando o inglês e tá absorvendo aí também um pouco do espanhol. Aí é bom para você também, porque se você quiser ir para a Flórida, as informações que eu tenho, se fala mais espanhol lá do que inglês. Então a gente consegue se virar bem com o espanhol lá também. Embora a gente não tenha escolha, né? Temos que aprender o inglês, temos que ter proficiência, não tem jeito. Bom, deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Se a idade é um problema? Não, não tem limite de idade, gente. Graças a Deus, não existe esse problema, tá? Eu, como dou reuniões aí para todo o país, né? Tem enfermeiros que são recusados em exames de admissão aqui no Brasil com 35 anos, com 40 anos. Gente, desde quando uma pessoa com 40 está improdutiva? Tem uma galera de 60 que está melhor do que os de 30, né? Estados Unidos não tem esse problema. Não se preocupem com isso, ok? Enfermeira Thaís, você vai como enfermeira ou vai trabalhar para o NESH? Então, eu tô indo como enfermeira. Mas vai ser a nossa garota propaganda lá quando você chegar, com certeza. Legal, o futuro a Deus pertence. Com certeza. Gente, a Thaís é uma enfermeira, como vocês, como eu, ela participa do processo, né? E agora recentemente passou no NCLEX, está a caminho. Então ela não trabalha com o NEST, ela é a nossa assessorada. Mas com certeza, depois de terminar o processo, chegando nos Estados Unidos, Thaís vai fazer propaganda pra gente lá, né, Thaís? Com certeza. Totalmente, né? Totalmente. Foi uma propaganda que eu faço, assim, muito, muito feliz e, assim, com muita vontade de sempre fazer. Faço com muito gosto mesmo, porque o Nest merece. E eu não tenho, assim, se perguntar assim, você tem uma crítica para fazer? Nem que for uma crítica construtiva, sabe, assim, ao Nest?
De verdade, não tenho crítica alguma, nem construtiva para fazer, porque o trabalho do Nash é realmente muito, muito genuíno, sabe? Muito, muito pontual, muito genuíno, muito honesto e muito acolhedor. Então, assim, eu sempre falo que eu não poderia ter escolhido melhor, né? São escolhas, assim, que Deus coloca no caminho da gente também, né? Com certeza. E o Neste Brasil tem essa vantagem também, né, Thaís? A maioria de nós somos enfermeiros e estamos em alguma fase do processo. Por exemplo, a nossa coaching, Luciana, que te atendeu tão bem. A Luciana já terminou o processo, né? Já fez tudo. Está só esperando a parte da imigração. A Kídia também está só esperando a imigração. Eu também estou no processo, estou no meio do caminho aí, mas também estou no processo. Então, nós não somente conhecemos o processo, nós vivenciamos o processo. Por isso que para a gente é tão importante quando a gente vê um enfermeiro ser aprovado. Não é uma propaganda de uma empresa somente. Nós somos enfermeiros também, né? E sabemos como custa, como no seu caso, né? Família, filhos, estudos, não é fácil. Mas você particularmente é um orgulho para a gente, né? Para mim, que te conheci desde o início lá, ver a sua extensão para a gente é muito legal. E também, como eu falei, né, o seu tempinho aí cedendo para que todos os enfermeiros brasileiros possam escutar uma brasileira falando, né, sobre isso e mostrando, gente, que é difícil, é puxado, mas fazer uma pós-graduação não é fácil, fazer um mestrado não é fácil, um doutorado não é fácil. Então, com certeza, um processo desse também não seria, porém, não é impossível. E os benefícios que te esperam lá na frente são incontáveis. Eu, às vezes, falo, Thaís, que eu agradeceria, hoje em dia, ser acadêmica de enfermagem e ter essa informação, né? Porque antes a gente não tinha de forma tão facilitada, né? Hoje em dia, é muito mais fácil. Bom, Thaís, você tem mais alguma coisa para poder falar para a gente? Mais alguma dica para dar para a galera aí que está preocupada com a NCLEX, que acha que não vai passar, que acha que é impossível? Qual a dica que você pode dar aí para a gente, uma mensagem aí principal para poder estimular esse enfermeiro, né? Para ver que ele também tem capacidade de correr atrás e conseguir alcançar esse êxito também. Fala aí. Bom, na verdade, são duas coisas. Uma coisa que as pessoas às vezes perguntam muito são dicas de estudo, né? De que forma que eu posso estudar de uma forma eficiente, com meu pouco tempo, para o NCLEX. Então, assim, primeira coisa, sigam o plano de estudos que as coaches passam, porque ele tem um porquê de ser daquela forma, né? De ser apresentado daquela forma. Realmente é porque ele já foi testado várias vezes e foi aprovado para ser daquela forma. Então, sigam o plano de estudos. Outra coisa, uma coisa que funcionou muito para mim, que eu não tinha, às vezes, muito tempo para me dedicar tantas horas por dia, respondam o máximo de questões possíveis. Treinem muito respondendo as questões, né? O Nash, ele oferece toda a estrutura para você estar estudando. Então, tem a plataforma Archer, né? Tem o livro Sounders, que é o livro, a parte toda teórica da gente. Então, assim, a plataforma Archer, ela me ajudou demais. Ela também tem as aulas gravadas sobre os temas específicos, né? Separados por especialidades, então facilita muito porque é muito bem organizado. E no caso, além da parte teórica, tem os vídeos, então você pode até treinar o seu inglês, né? Os vídeos são em inglês, então você consegue treinar ali, já é uma parte a mais para você estudar o inglês. E responder questões é muito importante. Por quê? Porque a prova, ela não tem só a parte teórica em si, mas ela tem um macete. A prova do NCLEX, ela tem um macete. Então, quanto mais questões você responde, mais você entende a forma como eles perguntam as coisas, o que eles realmente estão pedindo, a forma como que eles apresentam as respostas. Então, você vai desenvolvendo um manejo. Isso você vai vendo conforme vai respondendo as questões, cada vez mais, que aí o seu percentual vai subindo também. Então, você percebe
que você vai estar desenvolvendo um manejo e tem toda uma métrica, né, de percentual, de rendimento que você pode fazer, que vem uma análise lá pronta, né, uma forma de gráficos de análise, que você consegue ter essa métrica e através dessa análise, a coach ela vai elaborando os próximos passos do plano de estudos. Então, assim, um conselho para vocês que estão estudando para o NCLEX é respondam questões o máximo que vocês puderem, né? Tirem a parte ali para vocês lerem ou para ouvirem as aulas, mas assim, responder as questões e treinar através dos simulados, para mim foi o que foi, eu vejo assim como ponto principal no sucesso, né? E em relação ao estímulo, ao incentivo, eu acredito assim que tudo tem um propósito, tá? E se Deus, por exemplo, colocou vocês aqui hoje para assistir essa live, colocou vocês em contato com o Nash Group, é porque existe um propósito nisso e vocês têm que confiar nesse propósito. O processo, ele sempre vai ser duro, ele sempre vai ser intenso para todas as coisas que a gente decide fazer na vida que representem alguma recompensa grande lá na frente, né? Então sempre será. Mas se suportar o processo, vem depois a recompensa. Então, assim, não desistam, suportem o processo. Eu tenho certeza que não é fácil, mas eu tenho certeza que como enfermeiros que a gente conhece, sabe como que é isso no Brasil, vocês já fizeram coisas mais difíceis, né? Já fizeram coisas assim mais heróicas, né? Do que isso, embora não seja fácil, mas não é impossível e todo mundo, eu acredito que é plenamente capaz, principalmente se for assessorado pelo Nash, porque eu de fato hoje em dia tendo a visão de dentro, né? Eu acredito que seria assim, sem ser assim pessimista na minha análise, seria 10 vezes no mínimo mais difícil sem assessoria, tá? E isso, juntando com o fato de toda a rotina diária, de trabalho, principalmente as mulheres, de trabalho, de maternidade, de casa, de casamento, eu acho que ficaria tecnicamente impossível, né? Só não de verdade impossível, porque eu acho que realmente nada é impossível, mas assim, tecnicamente subiria o nível assim, de dificuldade a um ponto bem extremo. Então, meu conselho é que se vocês forem decidir entrar no processo, né, de imigração, façam com o Nash e façam de uma forma assessorada, porque, assim, por si só, eu acho que fica realmente muito, muito difícil. Com certeza. Thaís, eu vou deixar depois o seu contato na descrição, no texto, né? Que eu sempre faço um texto descritivo. E se depois o pessoal quiser entrar em contato com você, você pode também seguir dando orientação sem problema, né? Posso disponibilizar teu contato. Né? Sem problema, com certeza. Beleza, porque a gente vai fazer agora uma hora de live, né? Então, já está na hora da gente começar a responder as últimas perguntas para a gente ir terminando. Então, deixa eu ver aqui. Tem uma colega perguntando qual era o seu nível de inglês quando você começou a estudar para o NCLEX. Isso você já falou um pouquinho lá no início da live. Então, se quiser dar uma resumida, só para a colega saber. Uhum. Então, meu nível de inglês quando eu comecei, quando você começa, antes de você dar início aos estudos, você faz um teste pela BSR para ver o seu nivelamento, né? Então, eu fui nivelada em B1, que realmente era o nível que eu acreditava ter, sabe assim? Apesar de fazer muitos anos que eu não estudava. Digamos que foi o nível que eu parei lá atrás, quando eu fazia curso de inglês. E aí eu realmente fui nivelada nesse nível, né? Então eu comecei a partir do B1. Mas o inglês não é impedimento, porque assim, tem muitos colegas que começam realmente do zero, tá? Tem muitos colegas assessorados pelo Nest que começam no A, entendeu? Então, assim, o nível de inglês, ele não é um impedimento, e mesmo que você ache que você tem um nível de inglês que você está vindo do zero, mesmo assim, vale a pena você investir, porque dá certo, porque eu vejo muitos colegas com nível bem iniciante conseguindo também, tá? O que é legal com o grupo, né, que vale salientar aqui,
é que nós temos parceria com uma escola de idiomas que se chama BSR Idiomas, que a Thaís já falou aí para vocês algumas vezes. Nós temos o curso de inglês para vocês de forma intensiva, porque sabemos que é a grande dificuldade do enfermeiro latino, não somente do brasileiro, né? Então, se você não sabe falar inglês, não fica constrangido, porque 99% dos brasileiros também não sabem. Então, a gente tem parceria com essa escola de idiomas, e eles têm um curso de inglês bem interessante, porque ele é bem intensivo, né? Ele ensina para vocês o inglês geral, o inglês para que vocês possam se comunicar de forma geral, e também o inglês clínico, o Nursing English, o inglês voltado para a enfermagem. A enfermagem tem um vocabulário próprio, né? A área da saúde tem um vocabulário próprio, que nós precisamos dominar para trabalharmos como profissionais de saúde. Então, a escola de idiomas está preparada para isso, tanto para ensinar inglês para vocês, quanto para dar também essa ajuda, né? Esse ensino de inglês clínico específico da enfermagem. Paralelo a isso, nós temos o Nash Institute, que é a nossa escola que ensina para vocês o NCLEX. E o nosso NCLEX está tanto no módulo básico, quanto no módulo avançado. O que significa isso? Se você é zero inglês, só sabe falar hot dog, você já pode começar a estudar o NCLEX mesmo no inglês básico. Porque a professora dá as aulas em português, os slides são em inglês, e ali ela já vai fazendo, né, o ensino para vocês do inglês necessário para o NCLEX. Você não tem que aprender inglês para depois estudar para o NCLEX. Você já começa desde o nível básico. Por isso, gente, não se preocupem com o inglês, porque não tem como não aprender. Vocês são bombardeados por inglês o tempo todo. Tanto pela escola de idiomas, com o inglês geral e o inglês clínico para enfermagem, quanto pelos professores do NCLEX, que dão aula do NCLEX básico e, logicamente, conforme vocês forem avançando no inglês, vocês vão passando para o NCLEX avançado. Porém, vocês não são obrigados a fazer curso de inglês conosco, tá? Muita gente pensa assim, querem vender curso de inglês. Não. Nós temos o curso para poder facilitar o processo de vocês. Mas quem já sabe inglês, não tem problema, é melhor ainda que já tem uma parte do caminho já traçado. Quem está estudando inglês por outras escolas de idiomas pode seguir sem problema nenhum, tá? Mas temos só para poder oferecer porque é realmente a grande barreira do enfermeiro, é o inglês. Vencendo o inglês, vocês conseguem vencer tudo, ok? Deixa eu ver aqui, Thaís, tem mais uma pergunta, vou responder mais essa para a gente já ir terminando. Então, o ideal é contratar esta assessoria, mas o banco de questões, aqui tem questões também. Não é bem assim. A assessoria, ela é completa, nós somos completos, tá? Nós ensinamos inglês, nós ensinamos o NCLEX, dentro do próprio, dos serviços que a assessoria oferece, já tem a plataforma Art Review, já tem o Sanders Book, né, já tem as aulas de NCLEX, já tem as aulas de inglês, está tudo embutido para vocês. Logicamente, é uma opção do candidato pegar o combo completo ou fazer por separado. Como eu comentei, tem gente que já sabe inglês, então provavelmente não vai precisar aprender inglês conosco. Então, é uma coisa menos a fazer, né? Mas quem quer fazer tudo, nós temos todos os materiais, todas as ferramentas necessárias para que vocês possam evoluir no processo, ok? Por isso, repito, participe de uma reunião conosco. A reunião é gratuita, ocorre todos os dias, e lá eu explico mais detalhadamente, mais calmamente para vocês como é que funciona todo esse processo, ok? Deixa eu ver aqui. Live maravilhosa, obrigada pelas informações, parabéns, Thaís. Obrigada, colega. Obrigada por responder, muito bom. Bom, Thaís, eu acho que já podemos, né, parar por aqui. Já falamos bastante, já exploramos bastante. Novamente, eu agradeço a tua generosidade de ceder o teu tempo corrido, né, para estar aqui com a gente, conversando um pouquinho com os nossos enfermeiros, né? E deixo agora o momento final para você se despedir da galera aí e bom, as palavras finais aí que você queira falar com os nossos enfermeiros, Thaís. Muito obrigada, gente. Gratidão, Vivian. Muito obrigada pelo espaço e pela sua disponibilidade também para eu poder passar essa experiência para os colegas. É muito bom estar nesse momento, num lugar que eu vi muitos colegas também fazendo a mesma coisa. Então, é muito legal estar aqui para esclarecer as dúvidas e dar esse apoio para os colegas. E o que eu tenho aqui para deixar é fé, foco,
né? Fé, foco e Nash, porque realmente eu acho que se vocês estão em dúvida entre uma assessoria, que nem eu falei aqui no início da live, eu tive contato com uma assessoria antes do Nash e escolhi pelo Nash, porque realmente é um plano muito completo, é um plano muito honesto, oferece muito mais vantagens do que as outras assessorias, e no caso, essa que eu estava vendo, que inclusive é uma assessoria muito famosa, tá? E o Nash eu vi que realmente foi, assim, muito, muito viável, e ele tem todo um trabalho muito personalizado, individualizado, a necessidade ao perfil de cada um, né? E muito humanizado também, né? Então, assim, não tenham dúvidas, a vida é feita de desafios, né? E a gente só cria novas habilidades se a gente ultrapassar esses desafios, né? Eu sempre falo para os meus pacientes que aquilo que você, o desafio que você não enfrenta vira o seu limite, né? Então, se queremos passar e sair além, né, dos nossos limites, realmente a gente tem que enfrentar, tem que encarar. Tenham fé, acreditem no processo, tá? Porque vocês dão conta. Assim como eu dei conta, todos têm a mesma capacidade para dar conta e nós merecemos, né? Nós, enfermeiros, merecemos ser valorizados, merecemos um lugar aí ao sol maior do que esse momento representa para a gente aqui no Brasil. Então, assim, a principal palavra que eu quero deixar para vocês é fé e confiança, e para acreditarem no processo, que realmente vocês vão chegar lá e vão colher os frutos. E na verdade, né, Thaís, a enfermagem é guerreira, porque nada é fácil para a enfermagem mesmo, né? Não, a gente já nasceu pronto. Eu falo, você tem dúvida que você é pronto? Você já nasceu pronto, você é enfermeiro. Ou você é da enfermagem, né? Bom, mais uma vez eu te agradeço, obrigada pelas palavras de incentivo, por compartilhar a tua experiência conosco, tá? Agora vamos partir agora para a parte da proficiência, né, Thaís? Mais um desafio que vem por aí, o exame de proficiência em inglês. Estamos juntos com você nessa situação também, né? O êxito de vocês também é o nosso. Gente, boa noite para vocês, muito obrigada pela participação. Espero vê-los também em breve no processo, assim como a Thaís. E como a gente fala lá no Rio de Janeiro, porque eu sou do Rio de Janeiro, né? Tamo junto nisso aí. Obrigada, Thaís. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo, Vivian. Prazer. Tchau, gente. Muito obrigada.